amigos, estamos de volta com a leitura do livro que é o Espiritismo no formato de uma aula, né? E esse livro foi escrito por Allan Kardec e vamos relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada. O visitante fala o seguinte, né? Qual é a base em que se firma a crença na existência dos espíritos? Qual é? Né? E aí Kardec fala o seguinte: a gente se apoia sobre o raciocínio sobre os fatos. A gente pega, né, esses fatos e raciocina sobre eles. E depois ele faz um exemplo, né, do raciocínio que ele teve antes de tirar uma conclusão, né, sobre o que ele estava estudando. Quer dizer que ainda há muito a se estudar. Ele só chegou, né, na superfície. Então, ele fala o seguinte, que às vezes a gente encontra certas ideias que antes foram ridicularizadas e que hoje fazem todo sentido. Por exemplo, se você fosse no tempo da sua avó, que ela era bem jovem, né? Lá nos anos 50, vamos supor, 1950, em que existia um aparelho para cada coisa da casa, né? Um aparelho assim eletrônico, o rádio era separado da televisão, do telefone e tal. E você chegasse assim: olha, vó, eu venho do futuro e tenho um aparelho que faz tudo, que filma, que grava, que faz o que mostra as novelas, os filmes, está tudo em uma coisa só. Sua avó dizer que você estava louco, né? Que você era um mentiroso, você era estava sendo um charlatão, né? Que era impossível uma coisa desse tipo. E, além do mais, dizer que você não precisa de fio, né? Essa coisa assim do sem fio é uma coisa super nova. Então, seria alvo de ridículo, né? Do ridículo. Quer dizer que, apesar de parecer uma ideia estranha, não significa que ela seja falsa. Então, que merece um estudo aprofundado. Bom, aí na aula de hoje a gente vai falar o seguinte: chega o visitante e fala assim com Kardec: sem dúvida, mas por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Quer dizer, né, que mesmo que ele pense que é possível falar com os espíritos, não significa realmente que seja verdade, né? Então, só porque algo é possível, a gente pode concluir que isso exista ou não? Vamos na resposta do Kardec. É exato, né? Não devemos concluir que exista, mas não podeis deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, ela já avançou, porque a razão não a repele. Quer dizer que se não é impossível, a gente tem que fazer uma investigação a respeito, né? Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Então, quais são os fatos que a gente tem a respeito desse determinado assunto, né? Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes por que tem passado o mundo e se mostra entre os mais selvagens povos no estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a do ente supremo e a da existência futura. Quando ele fala existência futura, gente, é que a gente não morre, tá bem? Então a gente tem um futuro. Se a gente pensar que depois que a gente sai do corpo, né, que o corpo para de funcionar, os órgãos todos param de funcionar. Se depois disso a vida acaba, a existência futura não existe. Então, quando ele se refere à existência futura, ele está dizendo que a gente existe, a gente é imortal, tá bem? O corpo é mortal, mas nós somos imortais. Bom, o Espiritismo, pois, não é uma criação moderna.
tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornavam inacessível ao vulgo, abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros, que são os espontâneos, estão as visões e as aparições, tão frequentes. Os ruídos, barulhos e movimentações de objetos sem causa material e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Quer dizer que o espiritismo não se baseia em coisas sobrenaturais. Se vocês pensam que o espiritismo tem coisas sobrenaturais, já parem por aí que é mentira, tá? Então, só se baseia em coisas que podem ser explicadas pelas leis da natureza, pelas leis físicas, da matéria, do que é imaterial, que é comprovado que é imaterial, e do material, ok? O espiritismo se baseia no material e no imaterial, ok? Não no sobrenatural. Bom, então a gente está vendo aí que existem fatos e eles têm dois tipos de natureza. Ele falou sobre os que são espontâneos, quer dizer, que a gente não pode manipular. E agora ele vai falar sobre os provocados. Os fatos provocados são obtidos por intermédio de médiums, ok? Então, esses são os fatos que são espontâneos e outros que são provocados. Ele colocou isso bem claramente, tá bem? Bom, a gente vai ficar por aqui por hoje na nossa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre as falsas explicações dos fenômenos, ok? Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.